ajudar este planeta a ser mais feliz e mais saudável verdadeiramente. E já que falamos em saúde, vamos falar da nossa saúde e lidar com a dor. Como é que é? Deve ser bem chato e é isso que nós vamos aprender. Será que é assim tão complicado ou há estratégias? Com a nossa Carolina Caldeira, que está aqui já sentada, fisioterapeuta, venham comigo, que vamos assinalar este dia em que nós vamos perceber como é que se lida com a dor. Obrigada por estar a vir. Olá, é um boa gosto tarde. recebê-la. Igualmente. Todos nós sentimos dor, não é? Exatamente. Nem que seja uma vez na vida, mas com diferentes intensidades. Mas também podemos dizer que a dor é algo subjetivo, pelo menos a forma Muito. como o percepcionamos. Muito. A dor é, se calhar, das coisas mais subjetivas que existem em saúde. É muito própria, portanto, cada um sabe o que é a sua dor. E tem várias características que faz, de facto, com que seja única e subjetiva. Eu costumo utilizar muitas vezes uma frase que é que se usa correntemente, o no pain, no gain. Portanto, sem dor não temos nenhum ganho Que até associado. mandou aqui umas imagenzitas, não é? Exatamente, só para podermos também ilustrar um pouco mais a nossa conversa. Eu queria também, se calhar, transmitir que não concordo muito com o no pain, no gain. Eu dizia mais que no pain, no life. Portanto, nós Pois, sem por dor... isso é que depois riscou o gain, não é? Exatamente. Portanto, nós sem dor acabamos por não ter vida. A dor existe e faz parte de um sistema que nos ajuda a proteger e que nos ajuda a preservar. Normalmente, quando nós temos uma experiência dolorosa, é o nosso cérebro a nos dizer que alguma coisa está mal e está-nos a mandar uma mensagem para nos proteger. Portanto, isso acaba por ser uma resposta normal. Por exemplo, se eu colocar o dedo no fogão e se me queimar, o meu cérebro vai-me dar a indicação para retirar de lá o dedo para não me queimar. Portanto, esta mensagem que me está a ser dada é uma mensagem de proteção. Muitas vezes o que acontece é não haver também uma relação direta entre a quantidade de dor que nós experienciamos e a lesão. Portanto, se nós falarmos, por exemplo, naquilo que é um corte de um dedo, que eu penso que foi a próxima imagem que eu passei, um corte do dedo é uma coisa insignificante, por exemplo, um corte feito com uma folhinha de papel. É horrível o dor. Epá, é uma dor insuportável. É chata. Até é bem ridículo de tão chata que a dor é. Mas é uma lesão super pequenina. Nós muitas vezes olhamos para o dedo e nem sequer vemos lá a lesão. Pois, mas começa a arder. Começa a arder, lá está. Porque foi uma experiência dolorosa, é transmitido para o nosso cérebro como sendo uma ameaça e nós de facto sentimos dor. Mas é importante nós percebermos que não há então esta relação direta, portanto a quantidade de dor que nós sentimos não está diretamente relacionada com a lesão tecidular que existe, o tal corte no dedo. Um corte super pequenino, mas transmite uma dor enorme. Isto é possível verificar com os exames complementares de diagnóstico que os doentes fazem muitas vezes, ressonâncias, taques, raio-x. Muitos doentes, principalmente, por exemplo, se vamos pegar na questão da dor lombar, fazem ressonâncias e taques, não têm qualquer alteração na estrutura, mas têm dor. E isto explica-se como? Isto explica-se porque a dor, lá está, é muito subjetiva, é muito mais complexa do que aquilo que nós possamos imaginar. Se nós falarmos, por exemplo, na dor fantasma, quando nós temos alguém que tem um membro que é amputado, é possível nós sentirmos dor nesse membro, mesmo ele não estando lá. Isto porque existe uma representação virtual no nosso Mas isso cérebro. até é relativamente frequente, não é? Quando uma pessoa Muito. é alvo de amputação. Exatamente. O nosso corpo, se calhar, não estava preparado para perder uma extremidade. Não está preparado e nem nunca há de estar, porque nós vimos com uma imagem configurada no nosso cérebro, com uma representação virtual, que nós chamamos o homúnculo, que é a transmissão daquilo que é o nosso cérebro a ver o nosso corpo. E apesar daquele membro não estar lá, todas as ligações, todos os inputs nervosos continuam a estar lá. Por isso é que mesmo não estando lá aquele membro, nós podemos continuar sempre a sentir dor. Aqui a grande questão da dor é quando a dor deixa de ser por um mecanismo de proteção e deixa de ser uma dor aguda, porque se eu queimar o dedo eu vou andar com dor durante alguns dias para me lembrar que tenho que proteger aquele dedo até ele estar a 100%, até estar recuperado. Aqui a grande questão é a dor crónica e não a dor aguda. Quer dizer, mas a dor até acaba sendo, como diz, aquela forma de proteção. E se nós Exatamente. tivermos alguma doença ou alguma alteração neuropática Exatamente. e deixamos de sentir, isso é bem pior, não é? Aí, claro que sim. Aí já começam a haver alterações, portanto, mesmo no sistema nervoso central, que são as alterações que acontecem portanto, na dor crónica, que é uma dor que se diz, quem tem dor há mais de 3 meses já começa a ter uma dor que é crónica. A dor, quando é prolongada no tempo, faz com que hajam alterações mesmo no nosso sistema nervoso central, faz com que haja aquilo que nós chamamos a sensitização central. E nesse caso, o nosso cérebro pode começar a interpretar alguns estímulos como sendo uma ameaça quando eles não são.
É como se nós tivéssemos o alarme avariado, o alarme de curto-circuito, incêndio, pois. exatamente, avariado, e está constantemente a mandar um sinal de que temos uma dor ou que temos uma ameaça e que temos uma experiência de dor. Mas isso, portanto, poderá ser alterado e poderá ser modificado trabalhando a parte da educação. Portugal é capaz de ser um dos países com menos literacia para a saúde. As pessoas não têm conhecimento do que é muitas coisas da sua saúde e é importante nós informarmos os doentes do que é que eles têm. Muitas vezes os doentes chegam com algumas conversas do género ninguém descobre o que é que eu tenho, ninguém consegue resolver a minha situação, eu fiz tantos exames e não acusa nada, se calhar isto é mesmo grave. Ou é melhor não me mexer porque a dor vai piorar. Portanto, são estes pensamentos acabam por ser muito negativos e que acabam por ser muito catastróficos. Ainda assim, não mais a dor, não é? Exatamente. Mas quando temos a tal dor fantasma, nós devemos arranjar formas de atenuar essa dor? Quer dizer, Claro vamos que sim, passar claro que analgesia? Para já, eu acho que o primeiro passo é o que eu costumo dizer: conhecimento também é tratamento. Para já, a primeira coisa será esse doente perceber porque é que continua a doer. Porque se calhar se lhe for explicado que existe uma representação virtual e por isso é que o cérebro continua a mandar essa mensagem de que está lá a dor, nós conseguimos modificar isso. Porque nós, quando fazemos uma lesão, quando temos uma lesão, antes da lesão nós tínhamos uma capacidade. Depois da lesão, a nossa capacidade é inferior à que nós tínhamos antes da lesão. E há que trabalhar essa função, há que trabalhar esse limiar, de forma a que nós consigamos voltar a ter a mesma função que tínhamos antes da lesão. Então vamos trabalhar a mente, essencialmente. Trabalhar a mente, e o conhecimento. Sem dúvida. Trabalhar a mente. Estamos aqui a ver pelo nosso cérebro, não é? O que Portanto, nós ali percepcionamos. é tal representação virtual. Portanto, no nosso cérebro existe uma série de ligações que são a representação virtual daquilo que nós sentimos. Daí, quando uma pessoa deixa de ter um membro, ou um dedo, ou seja que parte do corpo for, continuar a haver essa representação e continuar a haver essa passagem de informação de que está lá. Portanto, isso acaba por ter que ser trabalhado. Claro que muitas vezes nós também temos que ter cuidado com a forma como essa informação é dada ao doente. Eu mandei uma imagem que até acho que é muito curiosa, que é a imagem... A das facadas? Não a das... Mas podemos pegar se calhar aí na das facadas, que é muito interessante, que é a questão que eu estava a referir-me, de termos um bocadinho o nosso sistema avariado, que é nós pensarmos que vamos baixar-nos para apanhar um objeto e só esse pensamento já resultar numa dor. Isto pela tal questão. Dobrar as costas não tem qualquer problema, nem é uma ameaça. O problema é que o nosso cérebro, quando nós estamos constantemente com uma sensação de dor, pode interpretar esse movimento como sendo um movimento doloroso. E aí sim, temos uma alteração, portanto, de uma pessoa que tem dor crónica. Mas supostamente não seria a causa da dor. Nós é que já antecipamos e formatamos, não é? Portanto, é a tal questão de já haver uma alteração no nosso sistema nervoso central que já toma aquele input, aquela ameaça, como sendo dolorosa. Ainda antes de eu me dobrar, eu já pensar que vai doer. É como o reflexo Pavlov, não é? Em que os cães ouvem a campainha e começam já a salivar. É a mesma coisa. Nós já pensamos no movimento, isto vai doer. Pensamos que vai doer mesmo antes de doer. Claro que isto depois gera uma série de comportamentos que são incorretos, nomeadamente o medo do movimento ou a catastrofização, e nós deixamos de fazer vários movimentos. O deixar de fazer esses movimentos leva a uma atrofia, leva a um desuso, leva a uma perda de capacidade, a uma perda de mobilidade, e essa perda de mobilidade por si só volta a levar a um ciclo de dor. E andamos aqui num ciclo vicioso se não conseguirmos perceber como é que saímos, portanto, desta questão da dor. Então temos que fazer uma reeducação também, se calhar, postural. Sem dúvida, também. Eu diria que é preciso para já reeducar a mente, primeiro, e depois reeducar o movimento. Portanto, são aquelas duas coisas que acabam por ser funcionais. E o que é que se faz este aumento das raquetes? Pois, essa questão era o que eu estava a dizer. É preciso ter muito cuidado como é que nós damos a informação ao doente. Eu gosto dessa imagem, que acho que é muito expressiva, de eu dizer a um doente que me chega ao meu gabinete de fisioterapia: olha, você está com um cotovelo de tenista, isto está tão mal que está-se a espalhar. E isso, se calhar, poderá ser aquilo que o doente pensa. Epá, estou a ficar aqui com raquetes de ténis por todo lado, o que é que ela está a querer dizer com isto? Portanto, é importante nós também utilizarmos uma linguagem próxima do doente, para ele também perceber, afinal, do que é que nós estamos a falar.
E mais importante do que isso, nós olharmos para o nosso doente como um todo, como um corpo, mas também como uma mente, e não só como um corpo que ali está. Portanto, também temos que ver quais é que são as crenças do doente, quais é que são os pensamentos que ele tem, quais é que são as atitudes que ele está a ter, que poderão estar a prejudicar a recuperação. Porque os nossos pensamentos também são impulsos nervosos e prejudicam muitas vezes a recuperação, por causa das atitudes que nós depois desenvolvemos, tendo em conta esses pensamentos. Quando estamos mais sensíveis, parece que tudo nos atinge, não é? Estamos Sem dúvida, sem dúvida. Mais receptivos para a dor. Sem dúvida. Por exemplo, a maior parte das pessoas que têm dor prolongada fazem medicação e uma das coisas que referem é que a medicação acaba por não ter qualquer efeito, que tomam a medicação e que a medicação deixa de ter efeito. Ou então acham, eu acho que já fiz habituação. Por exemplo. Mas É um mito ou é questão não é que seja um mito. A questão é, muitas vezes a dor desenvolve-se de tal forma e é tão complexa e prolonga-se tanto no tempo que já não é a medicação que irá atuar. Portanto, a medicação deixa de ter atuação, principalmente sobre a dor crónica. Não é em todos os casos, atenção, mas na grande maioria dos casos, quando a dor se prolonga no tempo, deixa de ter atuação. Eu agora há pouco tempo fiz uma formação com um grande especialista, que é o Dr. David Butler, e ele dizia: a melhor medicação que vocês podem dar aos vossos doentes são abraços e são risos, são gargalhadas. E hoje é o dia do abraço. Precisamente. Pronto, portanto, então toca abraçar toda a gente. Exatamente. Nós, quando abraçamos, libertamos oxitocina, que ajuda a diminuir a dor, e quando nós rimos, libertamos endorfinas, que também ajudam imenso, portanto, a diminuir a dor. Portanto, por isso é que às vezes também acaba por ser melhor. Não é? Esta última imagem que explica um pouco os medos. Esta última imagem é precisamente para nós percebermos aquilo que acontece quando nós temos uma lesão. Nós temos uma lesão, despertamos uma experiência de dor e temos dois caminhos. Ou conseguimos perceber o porquê e confrontar, e lidar com a situação e ter um profissional de saúde que nos ajuda a ultrapassar esta situação e recuperamos, ou então podemos ir por um caminho um bocadinho mais negativo, onde envergamos com alguns pensamentos de catastrofização da dor, que são pensamentos excessivos em torno daquilo que é a dor. Esses pensamentos levam muitas vezes aos tais pensamentos mais depressivos, de eu nunca vou melhorar, não há cura para o meu problema, é melhor não me mexer, senão as minhas costas ainda vão piorar. E esses pensamentos, por sua vez, levam muitas vezes àquela questão que eu falava do medo de evitamento, portanto, deixamos de fazer vários movimentos que levam ao desuso e à atrofia e que novamente irão, portanto, levar a esta questão de andarmos num ciclo vicioso de dor. E ficamos prisioneiros desta dor, não é? Até abrirmos a nossa mente e percebermos que há soluções e que a primeira solução é compreendermos o que é que nós temos. Eu às vezes fico muito espantada quando me chegam doentes ao meu consultório que não sabem, que têm uma hérnia, mas que não sabem o que é uma hérnia e vêm com uma ideia se calhar muito negativa do que é uma hérnia, e depois de eu lhes explicar o que é e depois de eu lhes explicar que não há qualquer problema em dobrarem as suas costas e em mexerem-se, começam a ter uma atitude completamente diferente no seu dia-a-dia, encaram o movimento de uma forma muito mais positiva e acabam por melhorar a sua função e a sua qualidade de vida. Mas eles sentiam dor ou não? Sentiam dor. Podemos dizer que há alguma forma de dor incapacitante? Principalmente na dor crónica. Há muitas pessoas que referem: eu fico o dia todo deitada porque se eu me levantar já sei que vai começar a doer. E deixam de fazer o seu dia-a-dia, deixam de fazer a sua vida social, portanto, deixam de fazer uma série de atividades por causa da questão de sentirem uma dor que de facto incapacita e que impede de realizarem as suas atividades normalmente. Mas também há dores articulares, que nós já temos percebido aqui no programa, até com diferentes fisioterapeutas, que com o movimento a dor atenua, não é? Exatamente, mas é precisamente aí que eu estou a querer chegar. Portanto, normalmente as pessoas que têm dor crónica têm tendência para não fazer movimento, porque têm medo de se mexer. E a mensagem que eu quero transmitir é que esse não é o caminho. Nós devemos de nos mexer, porque senão tudo nós atrofia. Portanto, é importantíssimo o movimento, porque o movimento tem um efeito muito positivo na diminuição da dor. E cada vez mais nós temos uma população envelhecida, a tendência é ir para a cama e depois também já não se quer levantar. Exatamente. Portanto, e o levante cada vez é mais adiado. Portanto, o levante tem que ser cada vez mais precoce, nós temos que levantar cada vez mais cedo os doentes e temos que fazer com que eles fiquem ativos, portanto, até o mais longe possível na sua vida. A esperança de média de vida está cada vez mais a aumentar, porque nós, graças a Deus, temos ao nosso dispor várias tecnologias e vários meios na saúde que fazem com que isso seja possível. Portanto, mais um motivo para nós nos mexermos e para podermos aproveitar essa mais-valia que os nossos antepassados provavelmente não tinham, de poderem viver até mais tarde e com a melhor qualidade de vida possível.
Só esse, para além de ter uma boa durabilidade, queremos qualidade, não Qualidade, é? sem Ai, dúvida. dói-me tudo, mas nós temos que aprender a encarar. Mas como dizia, isto se calhar é um processo individualizado, não existem receitas estanques. Não, Não claro vou que chegar não. ao seu pé e dizer, olha, não, Carolina, temos é que andar e é Cada meio caso caminho, tem não que é? ser avaliado, cada caso é sempre um caso e cada caso tem que ser o seu acompanhamento, porque todas as pessoas têm crenças diferentes, todas as pessoas têm pensamentos diferentes. Se calhar eu posso ter a noção que me faz bem andar, mas há pessoas que não têm essa noção, há pessoas que pensam que faz mal andar ou que vão piorar se andarem, se caminharem. Portanto, cada caso tem que ser analisado. É muito importante nós percebermos principalmente o que é que preocupa o doente, portanto, se ele tem ali alguma situação que acha que não deve de fazer, desmistificar, explicar que deve fazer ou que não deve fazer, portanto, procurar perceber qual é que é aqui a situação e depois, claro que sim, fazer um plano de exercícios para aquele doente, preparar um plano de tratamento, fazer fisioterapia, se for necessário recorrer muitas vezes também a outros profissionais de saúde, de forma a podermos recuperar aquele indivíduo e poder ter um maior potencial possível. Mas em caso de dúvida, consultar sempre um fisioterapeuta. Exatamente, com Para arranjar certeza. estratégias. Sem Obrigada dúvida. por cá vir. Muito obrigada pelo E convite. foram as dicas da nossa fisioterapeuta aqui de serviço hoje a explicar que sim, a dor é subjetiva, mas não é preciso ser incapacitante. Temos que tentar mobilizar ao máximo, senão parece que ficamos ainda mais enferrujados e não queremos que fique de todo para poder aproveitar a vida com muitos risos e abraços, que hoje também é o dia do abraço. Vamos para o intervalo em boa companhia, com boa disposição de Brian Wilson.